Está acontecendo algo nunca visto antes. Começou o processo de retirada da cidadania e deportação da membro do Congresso do Estado de Minnesota, Elkan Amar. Nesse mesmo estado, 100 prefeitos das cidades do estado de Minnesota, assinaram uma carta pedindo o início imediato de uma investigação sobre o governador do estado de Minnesota. Aliás, o ex-candidato a vice-presidente dos Estados Unidos da América pelo Partido Democrata da América, Timo Walsa-Mered, de ambos os partidos. Em Nova York, o comunofascista Mamdani permitiu que os sem-teto montassem acampamentos na Times Square, e na verdade onde quiserem. Em breve, não haverá mais turistas em Nova York. No estado de Nebraska foi descoberta uma conspiração de imigrantes do Haiti. Novas notícias agradáveis diariamente. Eles roubavam idosos e pessoas com deficiência, furtando os recursos destinados à alimentação deles. Como todo esse roubo, assalto e banditismo vai afetar o nosso bolso, a nossa vida? Vai afetar. Como isso vai influenciar o desejo dos americanos de ajudar outros países, incluindo Israel e Ucrânia? Vai haver guerra com a Venezuela? E será que ela não vai se transformar em outro Vietnã ou Afeganistão? Mas vamos começar pela Europa, com a lenta transformação do continente europeu em um terceiro mundo, em um califado no sonho dos socialistas. A diversidade, que em breve naturalmente se transformará em unidade chamada Islã, e a Europa morrerá, como já aconteceu muitas vezes com terras conquistadas pelos seguidores de Muhammad. Califado europeu, Europa. Atualmente, Amsterdã é composta por 56% de imigrantes, Haia por 57% de imigrantes, Roterdã, quase 60% de imigrantes. E, claro, a maioria desses imigrantes vem de países não cristãos, não ocidentais, africanos e do Oriente Médio. A conclusão é que a população holandesa nativa já está em minoria na maioria das nossas grandes cidades, mas vamos ver o que acontece a seguir. Conclusão. Londres tem 54% de imigrantes e, novamente, a conclusão é que a população nativa ficou em minoria. Bruxelas. Bem, eu estou chocada. 70% de imigrantes, então, a conclusão é que a população nativa ficou em minoria esmagadora. E outros povos europeus, claro, muito em breve seguirão o exemplo deles, se já não o fizeram. Então, eu vou tirar aqui uma conclusão proibida. A grande substituição não é mais só teoria, já é realidade. E o que é interessante sobre a substituição é que o establishment ou vai negar a existência dela, ou quando finalmente admitem, eles dizem que é bom que a população europeia nativa em breve deixará de ser a maioria em seu próprio continente. A vergonha nacional dos Países Baixos e apelidado de Papa do Clima, Frans Timmermans, ainda em 2015 declarou que a diversidade é o destino da humanidade e que a Europa inevitavelmente se tornará diversa. E claro, neste ponto, acho que todos nós entendemos perfeitamente o que eles querem dizer com a palavra diversidade. Isso significa menos pessoas brancas, menos pessoas como você. Imagine uma situação dessas em algum país asiático ou africano. Imagine como os líderes deles ficariam felizes ao saber que o próprio povo deles em breve deixará de ser a maioria em seu próprio país. Isso é absolutamente impensável, completamente inimaginável. Então, o que diabos há de errado com os nossos líderes? Já não estamos mais falando de em breve, ou talvez já esteja acontecendo, e eu não vejo como isso pode ser parado, considerando, para dizer o mínimo, a tolerância da Europa. Obviamente, séculos de dominação mundial estão terminando em uma derrota completa e ocupação. E a minoria branca. Não esperem misericórdia, não esperem piedade. Aliás, será que Mamdani conseguirá organizar uma fuga em massa de cristãos brancos dos judeus e dela de Nova York? Bem, ele não faz isso de propósito, ou talvez faça, só Deus sabe. E o povoamento do antigo centro do mundo por somalis, afegãos e, claro, haitianos como irmãos mais novos em roubo e banditismo.
As estatísticas de deportação mostram uma ótima notícia. Mais de 600 mil ilegais foram expulsos, principalmente elementos criminosos. E 1,9 milhão foram embora por conta própria, simplesmente porque não conseguem encontrar trabalho. Para cada um deles que sai por conta própria, colocamos um carimbo no passaporte ou em algum documento que eles tenham, indicando que saíram voluntariamente. E damos $3.000? Isso é bem mais barato para nós do que mantê-los aqui, capturá-los e expulsá-los. O resultado superou as expectativas. Esperávamos cerca de 2 milhões em 2025, mas foram 2,5 milhões. O que isso significa? Que o trabalho que eles não conseguiam encontrar agora está sendo ocupado por cidadãos? Eles são ilegais? É interessante que o setor privado em 2025 cresceu em 700 mil empregos, enquanto o setor público diminuiu em 200 mil, ou seja, há menos pessoas vivendo às custas do Estado e mais produtores. Essa é uma ótima notícia, é exatamente o que a gente sonha. E pela primeira vez desde o início do século, 100% do crescimento dos empregos foi dado por cidadãos dos Estados Unidos da América. 100% do aumento dos empregos são de cidadãos americanos. Antes disso, houve anos em que a maioria dos novos empregos ia para imigrantes ilegais, enquanto os próprios cidadãos entravam no seguro-desemprego, ou seja, pagavam menos para os ilegais, mas ainda assim pagavam benefícios para alguém. Ou seja, com Trump, 47, continuação. Os setores do governo federal estão sendo reduzidos. Eles não produziam, entende, né? Eles tiravam dinheiro dos produtores e acontecia uma transferência, a continuação segue com os ilegais. A saída dos funcionários públicos vai gerar um ganho orçamentário de cerca de 40 bilhões de dólares por ano, incluindo salários, orçamentos e manutenção. Ao transferir 500 mil pessoas de benefícios para salários, economizamos 5 bilhões por ano, e com a expulsão de 2,5 milhões de ilegais, migrantes, ou seja, o gasto continua sendo de $6 por pessoa por ano, vamos economizar 22 bilhões de dólares. Veja, é até difícil, mas no próximo ano, sem nem entrar em itens de despesa menores, o ganho líquido dessa atividade será de 60 a 80 bilhões de dólares. Continuação. E isso sem contar que esses simpáticos e inofensivos migrantes roubam do nosso bolso, que nós abastecemos e eles esvaziam. Bem, naturalmente em total acordo com o Partido Democrata dos Estados Unidos, que os protege, ambos em um só. Em Minnesota, que eu já mencionei, já foram descobertos 9 bilhões de dólares roubados de nós. Continua. Enviamos recursos para fora e ainda permitimos que sejam desperdiçados e roubados aqui. Ou qualidade ou quantidade na escolha, continua. Ou qualidade ou quantidade na escolha, continua. Eu já contei tudo isso ontem, mas vou repetir, me desculpem. Obama disse continua durante a Covid, ou seja, tudo parou e depois foi sendo restaurado. Continua. Bem, digamos, para o Biden, quando ele voltou ao normal, mais ou menos houve uma continuação, o que foi meio impressionante, mas isso já foi, em geral, na saída da Covid. Terceiro trimestre de 2025, ou seja, quando as reformas do Trump começaram, continuação em 4,3 dezenas, continua. Fantástico, por assim dizer, um avanço fantástico, senhores. E ao mesmo tempo, em novembro, a inflação começou a cair de 3% ao ano em setembro. Outubro não foi considerado para 2,7%. Em novembro, a queda foi de 0,3%. Em um mês,
mês e meio, 2 meses, isso é uma conquista enorme. E as reformas ainda nem entraram em vigor. A revogação de muitas proibições e regulações terá início em 1º de janeiro, só em 2026, que provavelmente, talvez, se torne o ano mais bem-sucedido da história moderna dos Estados Unidos da América. Não se preocupem, eu não esqueci sobre a expulsão de Ilhan Omar. E com uma vassoura suja e, se possível, uma bota no cóccix. Ela não vai escapar. Aliás, acabaram de chegar informações de que 10 países europeus começaram a deportação de muçulmanos. Detalhes, espero que seja verdade, vou informar quando bem ler algumas fontes, por enquanto vi isso só em uma fonte chamada Da Lama à Nobreza. Será que esse é o momento? Será que agora vamos testemunhar como o membro mais odiado do Congresso será finalmente expulso oficialmente? Há apenas algumas horas começou oficialmente a campanha para afastar Ilhan Omar do Congresso. E tudo isso enquanto investigadores federais continuam a revelar a extensão da corrupção e fraude em seu distrito eleitoral em Minnesota, de um tipo nunca visto antes. Ninguém na América jamais viu algo assim. Isso está completamente fora da realidade. Assim, só dava para saquear cidades conquistadas. Mas deixamos os piratas da Somália entrarem e achamos que eles iam se comportar como puritanos da Inglaterra, dos séculos XVI e XVI. Primeiro, e se essa corrupção não se limitasse a apenas um Estado democrata e se na verdade fosse o modelo de negócios de todo um partido político? Sim. O Dr. Turley faz a mesma pergunta que eu já fiz várias vezes. Será que o Partido Democrata dos Estados Unidos da América não é simplesmente uma organização criminosa fingindo ser um movimento político? Sim, deixe-me começar fazendo uma pergunta para você. Você já ouviu falar do conceito de turismo fraudulento? Certo, isso parece uma piada, mas os promotores federais não estão achando graça nenhuma agora. Turismo fraudulento é um novo termo que eles usam para descrever algo que já acontece há anos no distrito de Ilhan Omar, em Minneapolis. Estamos falando de pessoas que voam para Minnesota literalmente vindo de cidades como Filadélfia para criar empresas fictícias e roubar os contribuintes americanos descaradamente. Por quê? Porque os boatos se espalharam em Minnesota, Ilhan Omar. O cofre está escancarado. A notícia se espalhou literalmente por todo o país de que você pode vir para Minnesota, criar uma falsa organização de caridade, arrecadar literalmente milhões de dólares em apenas algumas semanas e depois ir embora. Ontem, informamos sobre uma investigação federal que revelou que 14 programas estaduais do Medicaid foram classificados como cheios de fraudes. Desde 2018, esses programas administrados por Minnesota recebiam fundos federais, o que significa que eles receberam o nosso dinheiro de impostos. Esses programas pagaram 18 bilhões de dólares provenientes dos nossos contribuintes. Essas organizações, agora reconhecidas como empresas de fachada para lavagem de dinheiro, movimentaram impressionantes 9 bilhões de dólares. Na Ucrânia viviam de 100 a 150 mil somalis, onde Ilhan Omar foi eleita representante deles no Congresso, formou-se a mais corrupta. Talvez encontremos mais, mas já é quase impossível imaginar isso. Mas hoje é o lugar mais fedorento dos Estados Unidos. Assaltar navios era, bem, como brincar com blocos de criança. Quanto dava para ganhar ali? Assaltava um barco, um navio, alguma coisa. Era pouca coisa, mas aqui são bilhões. E ninguém verificava nada. Só... Os investigadores federais constataram que metade dos fundos federais para programas sociais de Minnesota foi roubada, caracterizando uma fraude escandalosa. Foram apresentadas acusações contra 78 réus, mais de 90 deles de origem somali. Eles alegaram que alimentavam dezenas de milhares de crianças necessitadas através de programas federais de alimentação. Mas, na verdade, eles financiavam seu próprio estilo de vida luxuoso, comprando carros caros, imóveis e até mesmo transferindo fundos para o exterior. Mas, como se viu, isso era só a ponta do iceberg. 300 milhões de dólares não são nada comparado ao que os investigadores federais descobriram depois. Ele está dizendo que os primeiros que roubaram 300 milhões foram presos, mas os 300 milhões de dólares roubados por eles não são nada comparados com outros casos. No mesmo distrito, Ilhan Omar,
Isso aconteceu justamente naquele ecossistema que a própria Ilhan Omar ajudou a criar. Entenda, precisamos perceber que tudo isso remonta à chamada Lei Mills. A Lei Mills era um ato legislativo apresentado por Ilhan Omar, que eliminou os mecanismos de controle e supervisão sobre os programas federais de alimentação infantil, basicamente tornando-o mais acessível, mas também facilitando grandes fraudes no sistema de assistência social de Minnesota, algo que estamos descobrindo cada vez mais. Mas, como era de se esperar, agora fica claro que a fraude já estava embutida no próprio ato original do Congresso. E isso porque Ilhan, surpresa, surpresa, acabou recebendo propinas desse dinheiro. Agora sabemos que a empresa Amar recebeu $5.400 de duas pessoas que mais tarde estiveram envolvidas em uma investigação de fraude. E isso é só o que sabemos, esses 5.400 é só o que sabemos. Então, pelo menos uma parte desse dinheiro que ela desviou acabou voltando diretamente para os próprios fundos eleitorais dela. De novo, como vimos com a USAID. Como ficou claro, toda essa assistência social, todo esse apoio financeiro acaba sendo nada mais do que um meio pelo qual esses políticos e burocratas de esquerda enriquecem, enquanto o tempo todo se escondem atrás de uma fachada de compaixão e humanismo. Naturalmente, para receber dinheiro, é preciso parecer uma ovelha, não um lobo. Afinal, quem deixaria um lobo cuidar da carne? E a ovelha nem come carne, certo? Mas se há uma lição nisso para todos nós, é que os radicais de esquerda e o Estado profundo não vão parar diante de nada para manter e proteger seu poder sobre as instituições do nosso país. Os republicanos iniciaram oficialmente o processo de expulsão definitiva de Amar do Congresso de uma vez por todas. Durante anos, os republicanos apenas reclamaram da retórica de Amar, mas agora eles estão analisando suas atividades criminosas. Deputados. O deputado Randy Fine, da Flórida, lidera essa importante campanha. Ele está organizando uma votação para expulsar Amar do Congresso de forma definitiva e irrevogável. E ele até usa a palavra com D, deportação. E não se trata apenas do estranho casamento arranjado dela, que suspeitam ter sido uma fraude de imigração com o próprio irmão. Estamos falando do envolvimento dela nesse esquema de fraude financeira. Então, se você está envolvido com uma organização criminosa que engana o governo dos Estados Unidos em centenas de milhões de dólares, você não deveria apenas perder seu lugar no comitê, você deveria perder o direito de estar aqui completamente. Vários casos estão sendo investigados ao mesmo tempo. Primeiro, Elhan se casa com o próprio irmão, enquanto ao mesmo tempo vive e tem um filho com o marido de quem supostamente se divorciou. Em segundo lugar, Elhan está ligada a dezenas dos principais ladrões, envolvida em festas e eventos conjuntos com eles. Ou seja, tanto pessoalmente quanto em seu papel oficial, ela está próxima daqueles que, digamos, organizaram tudo isso. O terceiro é o dia da eleição para o Congresso. O patrimônio de Ilhan Omar e de seu marido cresceu de $65 mil para $30 milhões. O marido de Eliana, sim, $30 milhões, o marido de Eliana. Timothy diz que isso são investimentos de investidores no negócio dele, mas ainda não está claro quem são esses investidores. Por que deram esse dinheiro para ele? Para quê? Quem e que tipo de louco daria dinheiro para uma pessoa que nunca fez nada? Tipo Hunter Bayton, que não sabe fazer nada, não aprendeu nada? Então, alguém já trouxe para você $30 milhões ou até $20 milhões e disse: faça o que quiser com esse dinheiro? Se sim, se você conhece pessoas assim, por favor, informe nomes e endereços. Eu gostaria muito de encontrá-las. Obrigado. O que vemos no distrito de Elkan Amar não é um erro, mas uma característica da administração democrática. Veja a Califórnia durante a pandemia. O estado reconheceu que perdeu pelo menos $20 bilhões devido a fraudes com benefícios de desemprego. 20 bilhões. Algumas estimativas dizem que pode chegar a 135 bilhões. Quadrilhas do crime organizado da Rússia e China roubaram o tesouro da Califórnia. A gestão de Gavin Newsom foi tão incompetente que nem verificou a identidade das pessoas. Ou deu uma olhada em Illinois. A auditoria estadual apontou dólares americanos 5,2 bilhões em pagamentos indevidos de seguro-desemprego, dos quais quase dólares americanos 2 bilhões foram fraudes comprovadas. Ou deu uma olhada em Nova York. Responsabilizaram os envolvidos no maior esquema de fraude do Medicaid da história do estado. Empresas de transporte cobraram milhões por viagens inexistentes.
Mudanças sistemáticas são visíveis. Em todos os estados profundamente azuis, a estratégia é igual: abrir o cofre do governo, remover salvaguardas alegando justiça e injetar dinheiro em espécie nessas áreas. E quem recebe todo esse dinheiro? Aliados políticos, vários grupos de ativistas, organizações sem fins lucrativos envolvidas na mobilização de eleitores. Eles não estão apenas desperdiçando seu dinheiro, eles estão gastando seus impostos na própria máquina política deles. O distrito de Ilhan Omar acabou sendo o exemplo mais descarado de um sistema literalmente criado para ser saqueado pela esquerda. Eles chamam isso de serviços sociais, todo o resto chama isso de lavagem de dinheiro. Exatamente. Eles chamam isso de socialismo e nós chamamos de roubo. Eles chamam isso de justiça. Redistribuição e consideração das necessidades são vistas como ataque a nós, nossa propriedade e vidas. Tente não pagar à Receita Federal o dinheiro que depois será roubado. Você sabe com certeza que esse dinheiro será roubado. E aqueles que o tiram de você também sabem exatamente que ele será roubado, seja por eles mesmos ou por outra pessoa. E aqui, quem tira, além de roubar, ainda vai usar esse dinheiro contra nós. Ou seja, eles vão usar esse dinheiro depois para nos prejudicar ainda mais. Mas mesmo assim você não vai pagar. Prisão, resistência, vai ser morto na prisão. Então eu não recomendo resistir, senhoras e senhores. Mas o que fazemos agora? Nós abrimos tumores malignos e de lá escorre pus. Eles criaram, nos últimos 20 e 30 anos, um sistema de engano total, roubo e emburrecimento da população, que grita viva justamente quando está sendo descaradamente e sem vergonha roubada. Devemos começar com isso, Ilhan? Sim, pode-se começar com qualquer um. O importante é começar, não se pode deixar de começar, é preciso começar. Seria bom fazer isso em massa, juntos e alto. Espero que em 2026 teremos processos barulhentos contra aqueles que zombaram de nós por tanto tempo. Bem, eu realmente espero que o ditado "ri melhor quem ri por último" funcione. Até logo.